Oi, eu sou Isabela Xavier. Oi, eu sou Isaías Cavalcante e nós viemos audiodescrever o nosso pôster apresentado na FESB, Federação de Sociedades de Biologia Experimental. Nosso pôster tem o seguinte título: Viajando estudantes de biologia celular por meio de recursos online interativos e contextualizados. Abaixo tem o título do pôster em inglês: Engaging Cell Biology Students Through Interactive and Contextualized Online Resources. O título do pôster fica em um retângulo verde no começo do pôster, correndo por ele inteiro. Abaixo, temos pela esquerda os títulos dos apresentadores: Isabela Souza Xavier da Silva, Isaías Cavalcante de Oliveira e Fábio Siviero. Começando pelo lado esquerdo do pôster, temos um longo retângulo laranja na vertical que começa com o texto: Qual o propósito? O Atlas Interativo de Biologia Celular disponibiliza conteúdos e entrega conhecimento celular com aplicações em saúde, minimizando concepções alternativas e auxiliando estudantes a superar dificuldades de aprendizagem. A biologia celular é fundamental desde o ensino básico até a graduação, mas sua complexidade e diferentes metodologias podem gerar fragilidade na compreensão, especialmente entre graduandos. Logo abaixo temos uma ilustração sobre a obtenção de células-tronco em camundongos a partir da medula óssea para a cultura primária. Ela está no retângulo amarelo e tem 3 círculos com imagens desenhadas. O primeiro passo, o primeiro círculo, ele tem a figura de um osso esponjoso e dá um destaque para as células do sangue em vermelho, algumas plaquetas, as hemácias e os glóbulos brancos. Tem a seguinte descrição: obter o fêmur ou tecido ósseo a ser utilizado. A medula óssea vermelha pode ser encontrada ao longo do canal medular dos ossos longos e nas cavidades dos ossos esponjosos. No segundo passo, temos um desenho de um fêmur isolado, um osso, e dentro dele está sendo injetada algumas substâncias como uma agulha e uma seringa. Tem a seguinte descrição: com uma agulha e a seringa, injetar 2 ml de meio de cultura, suplementado com 10% de soro fetal bovino, contendo 100 unidades internacionais por ml de penicilina G sódica, 100 microgramas por ml de streptomicina, um antibiótico, e também 100 unidades internacionais de heparina. Logo no terceiro círculo, nós temos o desenho do tecido mieloide antes da dissociação mecânica em vermelho. Logo em seguida, depois que esse tecido é dissociado, tem a figura de um tubo, contendo conteúdo com tecido dentro. Nós encontramos a seguinte descrição para essa figura: colocar a suspensão em placas de Petri ou tubos plásticos estéreis. Logo em seguida, homogeneizar cuidadosamente com uma pipeta, tipo Pasteur, para a dispersão mecânica do tecido. Abaixo da ilustração, continua o retângulo laranja com o texto: Qual é o nosso público? Plataforma gratuita, com público amplo e diverso, entre parênteses, idade, localização, contexto socioeconômico, fecha parênteses, e o alcance de 6.000 acessos mensais, crescimento para 100.000 visitas anuais e a geografia 91% Brasil, 6% outros países lusófonos, Portugal e Angola entre parênteses, e o impacto ferramenta consolidada para aprofundamento em biologia celular. Abaixo, ainda no retângulo, temos um gráfico, intitulado Países com maior número de usuários ativos. As barras do gráfico são verde, em 3D, e elas estão na horizontal. A primeira barra, de Portugal, chega até o número 2.000. A segunda barra, de Angola, chega até o número 1.500. A terceira barra de Moçambique fica entre o número 1.000 e 500, um pouco mais próximo do 1.000. A quarta barra dos Estados Unidos fica entre o número 500 e 1.000, só que um pouco mais perto do 500. Enquanto a quinta barra do Paraguai fica entre o número 0 e 500, um pouco mais próximo do 500, e a última barra da China fica entre o número 0 e 500, um pouco mais próximo ao zero. Do lado do gráfico, temos uma ilustração do retículo endoplasmático rugoso com ribossomos associados pintados de amarelo. Abaixo da ilustração, temos a frase escrita Público pelo Mundo, em que uma seta aponta para a imagem de um gráfico do mapa mundi, com o fundo que representa o oceano em azul claro e as imagens dos continentes e países em branco, porém com pontos vermelhos em diversos países que tiveram acesso, no mínimo de uma pessoa,
no nosso site Atlas Interativo de Biologia Celular. O destaque está no país Brasil, com um grande círculo verde que representa o número 79.235, que são os usuários ativos nos últimos 2 anos. Agora, indo para o lado direito do pôster, no topo temos uma ilustração do núcleo da célula, assim como o retículo endoplasmático rugoso e liso, em que o núcleo da célula está partido ao meio, com o nucleolo ainda em esfera completa, pintado de azul, e o núcleo e a sua parede pintada de rosa. Saindo do núcleo, temos o retículo endoplasmático rugoso em amarelo, e saindo do retículo endoplasmático rugoso, temos o retículo endoplasmático liso em laranja. Do lado dessa ilustração, temos um retângulo na vertical com o símbolo da audiodescrição, a frase audiodescrição do pôster, assim como abaixo o QR Code para esse vídeo. Abaixo da ilustração, temos um retângulo verde na horizontal com o texto: o que mais o Atinho oferece? Recursos visuais, infográficos, imagens e animações para facilitar a compreensão, interatividade, atividades em H5P e acessibilidade, conteúdos para download e zines impresso, entre aspas, baixo custo. E objetivos: ampliar repertório imagético e facilitar a compreensão, tornando o aprendizado dinâmico, envolvente e memorável. E do lado, temos a ilustração do complexo de Golgi em vermelho. Logo abaixo, do lado esquerdo, nós temos uma ilustração sobre os lisossomos. São basicamente 2 esferas, e as duas têm o mesmo conteúdo, várias bolinhas em vermelho, amarelo e também em azul, representando as enzimas hidrolíticas. Na esfera maior, que está cortada ao meio, na sua membrana nós temos vários destaques para uma série de proteínas membranárias. A primeira delas é a 5-ATPase, a segunda é um destaque para as enzimas hidrolíticas, a terceira são proteínas LAMPs, a quarta, proteínas LIMPs, quinta, proteínas SNERs, e por fim nós temos uma seta apontando para os canais transportadores de íons. Logo do lado direito, nós temos um gráfico com os conteúdos mais vistos do portal. Em primeiro lugar, o conteúdo mais visualizado foi o de células-tronco, com 403 visitas e 296 acessos mais frequentes. Logo em seguida, temos o conteúdo de núcleo celular, com 382 visitas e 285 acessos mais frequentes. Depois, complexo de Golgi, com 298 visitas e 204 pessoas que visitam esse portal frequentemente. Logo em seguida, temos a ultraestrutura das sinapses, com 281 acessos e 222 usuários ativos. Hormônios tireoidianos, com 242 visitas e 199 usuários. Por fim, nós temos a comunicação celular, com 241 visitas e 161 usuários ativos, e interações célula a célula, com 227 visitas e 179 usuários ativos. Abaixo das 2 imagens, temos um texto falando: como elaboramos o material? Conteúdos atualizados, baseados em obras clássicas e artigos científicos indexados, com linguagem acessível. Organização em áreas temáticas, ultraestrutura, processos biológicos, relações clínicas e exercícios. Textos incluem contextualização e exploram histórico, estrutura, funcionalidade e avanços científicos, permitindo reforço do aprendizado e descoberta de novos interesses. Abaixo temos um retângulo na horizontal, em marrom, com a seguinte lista: o que faz do Atinho um sucesso? Linguagem adequada aos estudantes, conteúdos revisados e atualizados, ilustrações de qualidade, material online e offline, identidade visual e acessibilidade, acesso livre e gratuito, produção colaborativa, entre aspas, professores e alunos, que somos nós. E do lado temos uma ilustração da membrana celular em verde. Logo abaixo temos uma figura num retângulo amarelo mais claro. Ela tem um destaque com um tom de amarelo mais escuro para o núcleo. No núcleo, há representada a molécula de DNA e uma de RNA, e no meio delas tem uma seta, apontando o DNA para RNA com o processo de transcrição, seguinte legenda. Em cima do RNA, a gente encontra uma seta circular indicando o processo de replicação. Indo para o citoplasma, há uma seta que sai do RNA para a ilustração de uma proteína. A seguinte descrição é encontrada: tradução, que é o processo de produção de proteínas a partir do RNA. E por fim, do lado direito, nós temos
uma coluna vertical em verde, mostrando o logo do ATIM. Entre e explore o Atlas. Logo depois temos um QR Code para você acessar o nosso portal. Para finalizar, a gente tem uma longa barra laranja na horizontal escrita Apoio PRG, USP, ICB e USP. Muito obrigada por ter ouvido e visto o nosso site. Obrigado e tchau, tchau!